Agora foi. Graça e paz, queridos, como o pastor anunciou, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 ainda estamos no capítulo 1. Na mensagem passada, nós vimos o verso 1, o 2, o 3 e o 4. E dessa agora, hoje, a minha pretensão, com a ajuda de Deus, é ver o verso, a partir do verso 3, eu não vou parar muito no verso 3 e 4, porque a gente já viu, e a gente ir até o verso 10, se assim Deus, se assim for a vontade de Deus. Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 3 até o 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Nós já oramos, que Deus possa falar ao nosso coração. Os irmãos viram o tamanho do peso do que Paulo falou aqui. Paulo está falando de uma condenação. Tanto é que, ao pensar no tema da mensagem, eu pensei no seguinte tema: o dia do acerto de contas. O dia em que Deus vai acertar as contas, exercer a sua justiça. Que Deus possa falar ao nosso coração, confrontar os nossos pecados e, segundo a vontade dEle, converter pessoas aqui a Ele, tanto que estão aqui como as que estão ouvindo essa mensagem. Que Deus faça a sua vontade. Queridos, nós vimos que Paulo chegou a essa igreja, ou a essa cidade, Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, e que ele chegou nessa cidade, a gente vê isso lá em Atos 17, uma cidade muito grande, uma cidade com muitas pessoas, com um comércio muito grande, e ele prega pelo menos por 3 semanas lá na cidade de Tessalônica. Pessoas se convertem, há um verdadeiro avivamento, conversões, mudança de vida. E Paulo precisa sair daquela cidade. Nós vemos isso em Atos 17. Quando ele sai meio que fugido. Nós vemos isso. E isso causa uma preocupação no coração dele, que todo pastor sincero tem. Ele precisou sair e a sua igreja, a igreja que ele fundou ali, a igreja de Cristo, que foi ele foi alvo, né, ele foi um instrumento de Deus para falar a palavra para aquela igreja, ela ficou sozinha em meio à perseguição. E nós vimos que Paulo escreveu a primeira carta, um dos motivos foi esse, para dizer, olha, Timóteo veio, Paulo deixou Timóteo lá, depois ele veio para Paulo e disse assim, olha, Paulo, os irmãos estão crescendo, os irmãos, Deus tem sido bom, a igreja está crescendo, em meio às tribulações, em meio à perseguição, a igreja está crescendo. Isso foi um dos motivos que Paulo escreveu a primeira carta.
E outro motivo muito forte, e que vocês já viram de cara aqui no capítulo 1, é que Paulo escreveu para tratar de uma visão errada que os irmãos estavam tendo da vinda do Senhor. A pergunta que provavelmente eles fizeram a Timóteo, e Timóteo fez a Paulo é: Paulo, como é que vai ser a vinda de Cristo? E isso ele responde lá na primeira carta, capítulo 4. Como é que vai ser isso? Ele vai voltar, e quem já tiver morto vai ressuscitar? Como é que vai? Como é que vai ser essa situação? E Paulo explica, tanto é que eu falei para os irmãos que 1ª e 2ª Tessalonicenses é onde nós temos o maior material sobre a segunda vinda de Cristo, inclusive sobre um tema muito importante e muito polêmico até, que nós vamos ver no capítulo 2, que é exatamente o levante do anticristo. Quem vai ser? Como vai ser? Como é que vai ser esse levante? E Paulo vai responder isso no capítulo 2. Então, basicamente, ele escreveu a primeira carta tendo esses propósitos de exortar a igreja. No capítulo 4 a gente fala também que, a gente vê também que ele exorta a igreja à santidade. Era uma igreja de sua maioria grega, gentílica. Então ele diz: olha, a vontade de Deus para vocês é a santidade. Nós vemos isso no capítulo 4. Então, depois de um tempo, ele escreveu a carta provavelmente de Corinto. Então, depois de um tempo, Paulo escreve novamente para aquela igreja o que é a segunda carta que nós temos aqui na mão. A segunda carta de Paulo. E o que é que ele vai fazer nessa segunda carta? Basicamente, ele vai tratar ainda sobre a segunda vinda de Cristo. Como é que vai ser isso? Alguns irmãos estavam... Existiam boatos na igreja, provavelmente, de que Cristo já havia voltado, ou que ele ia voltar a qualquer momento, no sentido de ser: olha, deixem tudo que vocês estão fazendo, parem de trabalhar, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Aí Paulo vai dizer: olha, ele não vai voltar antes que se levante o anticristo, esse iníquo, essa figura do anticristo. E ele vai escrever essa segunda carta com esse motivo muito forte, tanto é que nós lemos aqui uma ação de graças. Paulo está agradecendo a Deus, mas esse tema é tão latente na igreja, que ele precisa de cara já escrever sobre isso, porque aquela igreja está sofrendo perseguição, como os irmãos viram. A igreja está sendo perseguida, e Paulo diz: olha, calma, vocês estão sendo perseguidos, mas vai haver um dia de acerto de contas. Jesus vai voltar. O sofrimento de vocês não vai ser para sempre. Cristo vai voltar. E é isso que Paulo começa a falar aqui nessa parte dessa ação de graças. E o que ele fala também nessa carta é sobre algumas posturas de irmãos, que está lá no capítulo 3, que estavam deixando de trabalhar e vivendo uma vida, para hoje seria uma vida de vagabundagem, digamos assim. Eles estavam com o argumento, era: Jesus vai voltar, então eu não preciso trabalhar. Eu não preciso ter minha vida normal, porque Jesus vai voltar. Aí Paulo diz: olha, aquele que não quer... Aquele que quer comer, que trabalhe. Ou quem não quer trabalhar, que não coma. Enquanto Jesus volta, nós devemos viver a nossa vida, trabalhando, aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Então, basicamente, Paulo escreveu essa carta por esse motivo, e aqui, especificamente, ele está nessa ação de graças. Que uma curiosidade, como eu falei na primeira carta, a ação de graças da carta aos Tessalonicenses é a maior ação de graças que nós temos. Paulo, aqui ela tem esse caráter de falar da segunda vinda de Cristo, como nós vimos. Mas na primeira carta, simplesmente Paulo rasga elogios para aquela igreja. Que era uma igreja que era modelo, uma igreja que estava... Outros lugares estavam vendo a postura daquela igreja e ela estava sendo meio que um modelo para todo mundo. Porque ela estava vivendo de fato essa fé em Cristo em meio à tribulação. Então, tendo isso em vista, eu vou trazer mais alguns esclarecimentos no decorrer do texto, mas a ideia é essa: a igreja está sendo perseguida, Paulo precisou sair rápido da igreja, e Paulo vai começar a agradecer a Deus, porque aquela igreja, em meio à perseguição, ela continua crescendo, tá? Com isso em mente, vamos para o texto? Paulo começa aqui, como eu falei, o verso 3 e 4, eu dei muita ênfase na mensagem passada, eu preciso voltar um pouco aqui para que os irmãos entendam qual é o raciocínio de Paulo, mas eu não pretendo passar muito tempo neles. Então o texto diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Primeira coisa, Paulo vai dizer assim:
Olha, irmãos, é uma obrigação nossa, é o que nós devemos fazer, agradecer a Deus pela vida de vocês, porque a fé de vocês está crescendo. E é muito interessante, se você abrir lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, abra lá, volta um pouquinho, primeira carta de Paulo, capítulo 1. Paulo vai falar sobre essa fé desses irmãos. Só que ele diz o seguinte, primeira carta, você volta um pouquinho, versículo 3, Paulo vai dizer, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Olha o que é que ele vai falar da fé. Ele vai dizer, da operosidade da vossa fé. Ou seja, na primeira carta, ele vai dizer assim, olha, eu agradeço a Deus porque a fé de vocês é uma fé que trabalha, é uma fé operosa, não é uma fé só de palavras. E aqui, ele enfatiza a ideia de que essa fé está crescendo. Irmãos, eu agradeço a Deus porque a fé de vocês está crescendo. E o outro ponto aqui é, e o vosso mútuo amor, ou seja, o amor deles, uns para com os outros, ele até coloca no texto, né? E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então a ideia é que a igreja ela não estagnou, ela cresce, ela está continuando a crescer em meio à perseguição. Não tire isso de foco, a igreja aqui está sendo perseguida. A igreja aqui está sendo perseguida, literalmente. E ela cresce. E o ponto que eu levantei na mensagem passada foi, o que está implícito aqui, queridos, é que Paulo agradece a Deus porque a fé e o amor estão crescendo. Então, quem fez esse amor e essa fé crescer? Deus. Ele não está agradecendo a Deus? Foi Deus que fez essa fé crescer. Foi Deus que fez esse amor crescer. E eu falei na mensagem passada que existem meios ordinários que Deus deixa para nós, para que a gente exercite isso e a nossa fé e o nosso amor, eles cresçam. Por exemplo, a palavra. A gente vai crescer em fé e em amor através da palavra, mas a base disso é esse Deus que gera o crescimento. E eu enfatizei isso. Por isso que Paulo está agradecendo. Não faz sentido ele agradecer a Deus por uma coisa, se o fruto desse agradecimento, ou aquele que gerou, não é o próprio Deus. E nós sabemos que é isso, é Deus que gera a fé. E eu levantei na outra mensagem esse ponto, que sua fé está crescendo, querido, o seu amor está crescendo, não esqueça, é Deus que gera isso no seu coração. Não esqueça disso. Não ache que é simplesmente esforço seu. Nossa, eu estou me esforçando, agora eu já li a Bíblia 3, 4, 5 vezes. Querido, não esqueça, é Deus, como lá em Filipenses, é Ele que gera em nós o querer e o efetuar. Existe a nossa participação, a gente busca, mas o alicerce dessa busca é Deus, a glória é dEle. Por isso que Paulo agradece a Deus, certo? E ele continua dizendo assim, a tal ponto, ou seja, esse crescimento, essa fé e esse amor da igreja, ela está crescendo a tal ponto, que nós mesmos, ou seja, Paulo, Silvano e Timóteo, que são aqueles que escreveram, nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? É como se ele dissesse assim, a fé de vocês e o amor está crescendo tanto, que é como se eu dissesse para as outras igrejas, olha só como a igreja de Tessalônica está crescendo. Paulo está se gloriando no sentido de achar que foi ele que fez isso aqui? Não, ele não está agradecendo a Deus. Foi Deus que gerou. Paulo foi um instrumento de Deus para o crescimento da igreja, para o fortalecimento dessa fé, mas foi Deus que gerou isso. Então Paulo agradece e é como se ele dissesse assim, olha, eu não tenho palavras, e é exatamente isso que ele fala na primeira carta. Volta à primeira carta, a gente vai ficar sempre nesse vai e volta, porque essas duas ações de graças, elas meio que se completam. Olha só, versículo 6, 7 e 8, olha só, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo, olha só o que aquela igreja se tornou, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha só, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Você imagina? É Paulo dizendo assim, eu não sei, não tenho mais o que falar da fé de vocês.
Deus operou um milagre na vida de vocês nasceram de novo, e mais na frente ele vai dizer que eles abandonaram os ídolos, e eles nasceram de novo, e Paulo diz, olha, a fé de vocês cresce de forma que eu me glorio de vocês, de vós, nas igrejas de Deus. À vista, agora veja bem, é aí onde o negócio começa a criar um rumo aqui. Aí o que Paulo vai dizer? A fé está crescendo, o amor está crescendo, mas qual era o contexto desse crescimento? Era paz, era tranquilidade, era reunião sem nenhum problema? Não. Olha o que ele diz. À vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha só o contexto que aquela igreja estava vivendo. A fé daquela igreja estava crescendo, o amor estava crescendo, mas debaixo do chicote, debaixo da perseguição. Não era em calmaria. Só que em meio a tudo isso, existia, ele coloca aqui, uma constância e fé. Constância e fé. Na primeira carta ele diz que existe uma alegria do Espírito em meio à tribulação. Quem é que gera isso, querido? Quem é que gera isso? Só Deus pode fazer isso na vida do teu povo. Só Deus pode fazer isso na nossa vida. É em meio a dificuldades, tribulações, a gente conseguir ter uma constância na nossa fé. A constância que significa ausência de erros, ausência de fraquezas? Não. Mas é que em meio à dificuldade, a igreja segue. A igreja segue porque foi Deus que gerou isso. A base da nossa fé está em Deus. A glória é dele, foi ele que gerou tudo isso aqui. Então, preste muita atenção, porque agora Paulo vai começar a falar sobre essa tribulação desses irmãos. Quem foi que gerou essa tribulação? Ou será que essa tribulação dos irmãos passou despercebido a Deus? A perseguição que eles passaram, ou que estavam passando nesse momento, pegou Deus de surpresa? Onde é que estava Deus, enquanto aquela igreja está sendo perseguida? E isso é muito importante, e a gente já abriu o olho. Onde é que está Deus? Quando eu e você passamos por tribulações. Onde é que Ele está? Aí Paulo vai começar a falar isso no verso 5. Olha o que ele diz no verso 5. Sinal evidente. Sinal evidente de quê? Que sinal é esse? Ou seja, as perseguições e as tribulações que aqueles irmãos estavam passando eram um sinal evidente. Do quê? Do reto juízo de Deus. Olha só o que Paulo está falando aqui. E é importante a gente entender que quando Paulo fala de reto juízo de Deus, ele não está falando de um juízo punitivo para a sua igreja. Ele está falando de um juízo purificador. Isso é muito importante. A ideia de reto juízo aqui é a ideia de um tribunal onde o juiz ele toma uma decisão certa, acertada. E provavelmente o que Paulo tem em mente aqui, queridos, é que a tribulação que vocês passaram e que estão passando é um sinal evidente dessa decisão que Deus tomou na vida de vocês. É Ele que tomou essa decisão. As tribulações, elas não são a parte de Deus, por favor. Eu sei que isso aqui é muito pregado, a gente fala muito isso aqui, mas é sempre bom ressaltar. Deus não é pego de surpresa nas nossas tribulações. Acontece coisas na nossa vida onde há dor, tristeza, sofrimento, e Deus é pego de surpresa nisso. Não, querido. Deus, tanto Ele sabe, como Ele usa, Ele determina essas coisas. Olhe bem, é Deus que faz essas coisas. E é o que Paulo está dizendo aqui, olha, é isso que vocês estão passando, é um sinal evidente do reto juízo de Deus, ou seja, dessa providência de Deus na vida de vocês. Para quê? Por que Deus manda tribulação na vida do seu povo? E nesse caso aqui, perseguição. Por quê? Verso 5, continuação. Para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Olha só
Olha que coisa fantástica aqui. Então, o raciocínio de Paulo é o seguinte: olha, a fé de vocês está crescendo, o amor de Deus, o amor de vocês está crescendo, eu agradeço a Deus por isso, pois foi Ele que gerou. Agora, qual é a ferramenta de Deus para gerar esse crescimento na vida de vocês? São as perseguições e a tribulação. E se você tiver um pouco de tempo de caminhada com o Senhor, você vai conseguir perceber claramente isso na sua vida. O quanto as dificuldades e as tribulações nos fazem buscar, clamar e depender do Senhor. Não é verdade? Queridos, Ele é Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando Ele toma decisões, e é Ele que toma, Ele é soberano, isso vai acontecer na vida de Gutenberg. Ele faz isso, querido, com um propósito, que existem coisas e detalhes que a gente não consegue entender, mas tem um que a gente sabe, é que essas coisas contribuem para purificar nossa fé. Purificar nossa fé. Não esqueça disso, querido. E se você está passando por tribulação, e você está, todos nós temos um nível de tribulação nesse momento, pode ter certeza que não foi Satanás, não foi... Ele pode estar em meio a isso aqui, mas em sujeição ao Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando de tribulações da nossa vida, eu não estou falando de coisas que nós procuramos fazer. Fazemos coisas erradas e não, ó, Deus está me fazendo isso, porque... Não, de fato Ele usa dos nossos erros para que a gente se pareça mais com Cristo, para purificar a nossa fé. Mas a ideia dos irmãos aqui é que eles estavam lutando para viver a fé em Cristo e estavam passando por tribulações. Aí o grande ponto é, o que Paulo está querendo dizer aqui com para que sejais considerados dignos? E aí, se você ler rápido aqui, você pode ter a impressão que Paulo pode estar dizendo mais ou menos o seguinte: vocês estão passando por tribulação, isso é uma decisão de Deus, foi Deus que determinou isso, para que vocês consigam ser dignos da salvação. E a dignidade de vocês está no passar por tribulação. Só que não é isso. Porque se fosse isso, Paulo estaria contradizendo vários outros versículos da Escritura. A ideia aqui é de ser digno, é a ideia de que nós sejamos adequados. A ideia é que, através da purificação, nós andemos de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. Esse é o ponto. Isso aqui não tem a ver com a salvação. Eles vão ganhar a salvação, ou vão conquistar a salvação, porque eles estão passando por tribulação, e estão resistindo, então eles são dignos da salvação. Não. Aqui a ideia é de que Deus usa das tribulações e das perseguições para que a gente seja provado, seja purificado, para que a gente ande da forma que Ele quer que nós andemos, de forma adequada. Esse é o ponto. Então ele diz, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. E a tribulação, eu pensei em algumas coisas aqui, de forma muito clara. A gente vê que em meio às circunstâncias adversas, se nós somos crentes, essa tribulação e essa perseguição, seja qual for o contexto que você está vivendo, serve para confirmar a nossa fé. Quando a gente vê lá em 1 Pedro 1, 6 e 7, nisso exultais, embora no presente, por breve momento, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As tribulações e as perseguições da nossa vida confirmam nossa fé. Se nós somos crentes, se nascemos de novo, a perseguição ou a tribulação serve para que a gente dobre o nosso joelho e dependa do Senhor, querido. Deus quer usar exatamente isso para fazer você mais parecido com Cristo. Deus não desperdiça a tribulação na vida de ninguém, querido. É uma ferramenta poderosíssima nas mãos do Senhor. E muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça. E por que essa tribulação veio? O porquê? E fica
pensando em detalhes, se o que Deus quer, sabe o quê? É que você se ajoelhe diante dele e diga: Senhor, me ajuda a depender do Senhor, me ajuda a entender que o Senhor controla todas as coisas. Às vezes, Deus solta todos os recursos da nossa vida, Ele tira tudo por um momento, para que a gente não consiga depender mais de nada, e diga: eu só tenho o Senhor a quem recorrer. Várias vezes isso acontece na nossa vida. E não esqueça que Ele usa de fato essas tribulações para confirmar a nossa fé, para gerar santidade na nossa vida, para nos fazer mais parecido com Cristo. Esse é o principal propósito do Senhor. Outra coisa que é muito interessante quando Paulo coloca, é a ideia desse peso de glória. Quando ele fala lá em 2 Coríntios 2, 17 e 18, porque a nossa leve, olha só, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Aí agora, olha só o que é que eu tenho que me atentar, e você, em meio à tribulação, não atentando nós para as coisas que se veem. O que é que se vê? Tribulação. Mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais. As tribulações, as perseguições são temporais. E as que não se veem são eternas. E ele vai falar sobre isso ainda no texto. São eternas. Então, as tribulações, elas geram isso. Deus usa delas para refinar o seu povo. E continuando o texto aqui, ele diz: olha, pelo qual, com efeito, verso 5 ainda, estáis sofrendo. Estão sofrendo pelo quê? Está no verso 5, pelo reino de Deus. É isso que aquela igreja está sofrendo. Ela está sofrendo pelo reino. Ela quer ser fiel e ela está sofrendo perseguição. Aí agora, querido, Paulo vai começar a engrossar o caldo, literalmente. Ele vai começar a falar aqui sobre duas recompensas. Ou, como eu coloquei no título da mensagem, o acerto de contas. Paulo vai começar a dizer àquela igreja o seguinte: olha, vocês estão passando por tribulação, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, mas isso não será para sempre. Haverá um dia de acerto de contas. Haverá um dia de alívio para vocês. E é isso que ele começa a falar agora. Olha só, verso 6. Se de fato, ou isso aqui pode ser traduzido como visto que é justo para com Deus. Olha só, olha a primeira recompensa que ele vai dar. Visto que, ou se de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga, ou seja, dê a recompensa, o pagamento, tribulação aos que vos atribulam. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que é justo para com Deus, visto que é justo para com Deus, que existe esse juízo de Deus, essa purificação do povo de Deus através da tribulação, mas essas pessoas que atribulam o povo de Deus, que perseguem o povo de Deus, ele vai dar uma recompensa, ou seja, ele vai dar uma punição para esse povo. Não vai ficar assim, querido. E a gente vai ver que essa recompensa, de forma plena, ela vai ser executada na segunda vinda de Cristo. Então, Paulo começa a falar aqui dessa recompensa, desse pagamento que esse pessoal vai receber. Eu digo isso porque muitas vezes a gente vê pessoas fazendo atrocidades contra cristãos, às vezes em outros países, e por um só momento a gente pode, poxa, como é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Querido, o dia do pagamento, ou o dia do acerto de contas vai chegar. O dia do acerto de contas vai chegar. E aqueles que perseguem os cristãos, aqueles que atribulam a igreja e os filhos de Deus, eles vão pagar por isso. Eles vão pagar. E se você é uma dessas pessoas, se você está me assistindo, a única esperança é crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados, porque a recompensa, o dia do pagamento, ele vai chegar, e não falha. É o que Paulo está dizendo aqui. Existe essa primeira recompensa para essas pessoas que perseguem, e óbvio que o contexto aqui é essa perseguição em Tessalônica, certo? O contexto aqui, Paulo vai abrir esse leque,
Ele está começando com um contexto aqui. Ele vai dizer, visto que, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê essa recompensa, esse pagamento, a tribulação aos que atribulam vocês. Ele está falando com a igreja. E olha só o pagamento da igreja. Ah, querido, aqui nós temos uma promessa de Deus para nós. E a vós outros, está falando com o pessoal lá de Tessalônica, com os crentes, que sois atribulados, alívio, ou seja, a nossa tribulação, como Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória. Ela não será para sempre, querido. A nossa tribulação, as perseguições que nós passamos, elas não vão durar a eternidade. Talvez ela dure essa vida toda aqui. Mas o nosso Redentor vive. E Ele vai nos ressuscitar. E Ele vai dar de fato esse pagamento aos ímpios e o pagamento àqueles que confiaram em Cristo. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Alívio. Se você gosta de riscar as promessas de Deus para você, risca aí alívio. Vai ter alívio para nós. Quando vai ser esse alívio? Paulo responde, vai ser agora? Não, esse alívio não vai ser agora. Talvez Deus, na sua providência, nos dê sinais ou protótipos desses alívios. Não é assim que acontece? Às vezes a gente sofre dificuldades, tribulações, e Deus, pela sua graça, Ele nos faz passar por momentos mais calmos, não é? Mas Ele não promete, preste atenção nisso, Ele não promete que o nosso alívio permanente, ou nosso alívio perfeito, digamos assim, seja nessa vida. Ele não promete isso. Quando é que vai ser esse alívio? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Olha só, querido. Quando é que vai ser o dia desse pagamento, desse acerto de contas final? Porque tem ímpios que vivem uma vida totalmente dissoluta e nos parece, como o salmista fala, que a vida deles vai bem, que eles não passam por nenhuma dificuldade. Os filhos deles são saudáveis, eles não passam por dificuldades financeiras, eles não sofrem tribulação, mas o dia do acerto de contas vai chegar. Nesse dia não há escapatória. Nesse dia não há escapatória. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, o que ele está falando aqui? Da segunda vinda de Cristo. O tema principal das duas cartas, a segunda vinda de Cristo. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque ele fala como é que vai ser essa segunda vinda. Olha só que lindo o que Paulo traz aqui para nós. No verso 16, 1 Tessalonicenses 4, volta acho que uma ou duas páginas. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Diz assim: porquanto, quando Cristo voltar, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo omite aqui, isso aqui que ele já falou. Cristo vai voltar. Quando ele está dizendo que quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, é essa segunda vinda dele. Quando o acerto de contas vai acontecer. Aí olha só, Paulo vai ficando cada vez mais duro. Dentro dessa vinda, agora ele começa a falar dessa vinda num aspecto punitivo. Para aquelas pessoas, não só aquelas que perseguem os tessalonicenses naquele momento, mas a todos aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Como é que vai ser essa segunda vinda para essas pessoas? Ele diz o seguinte: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos de seu poder. Olha só como é que vai ser. A cena que Paulo pinta aqui. Em chama de fogo, tomando vingança. Olha só, queridos. Deus se vinga. Deus vai se vingar. Ele não vai deixar barato.
Ele vai se vingar. Tomando vingança contra quem? Contra nós, aqueles que conhecem a Deus, que confiam em Cristo, nos méritos de Cristo? Não. Agora nós saímos de cena. Ele diz que vai haver alívio para nós. Mas para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não obedecem ao Evangelho, olha como é que ele vai vir. Tomando vingança contra os que... Ele vai passar aqui, vai falar sobre duas classes de pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que texto, né? Que alerta. Nessa segunda vinda de Cristo, não só as pessoas que atribularam aquela igreja de Tessalônica, eles vão receber o pagamento, ou as contas, o acerto de contas. Porque talvez, você que está me ouvindo, ou você que está aqui, você pode achar que, mas eu não faço perseguição contra a igreja, eu não falo mal de crentes, eu não faço nada disso. Então, talvez tenha esperança para mim. Não há esperança fora de Cristo. Se você não conhece a Deus. E quando ele coloca aqui, não obedecem ao Evangelho, esse obedecer tem a ideia de crer. Se você não crer no Evangelho, querido, não há esperança para você. Não há esperança para você. Deus, Cristo, ele vai vir vingar. Ele vai vir condenar. Sabe por quê? Porque todos os dias o Evangelho é pregado. Todos os dias Deus é anunciado, é proclamado, como Paulo fala lá em Romanos. A criação fala desse Deus. E você não vai ter desculpa para dizer naquele dia. Você não vai ter desculpa. E Deus vai vingar realmente. Ele não vai deixar barato. E essas duas classes de pessoas aqui, não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Possivelmente, os comentaristas, eles têm a ideia de que não conhecer a Deus aqui é a ideia dos gentios, por exemplo. Pessoas que têm em outras culturas. Vamos pensar, por exemplo, em pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, como nós ouvimos aqui. Estão em lugares afastados. Essas pessoas, elas vão ser condenadas porque a natureza, como Paulo fala lá em Romanos, proclama essa glória. São indesculpáveis. Talvez essas pessoas que não conhecem a Deus, talvez sejam esse tipo de pessoa, os gentios, naquele contexto. E os que não obedecem ao Evangelho, ou aqueles que não creem no Evangelho, talvez Paulo possa estar falando dos judeus, aqueles que tiveram contato com a palavra de Deus, mas não creram no Messias. E esse aqui pode se enquadrar muito para nós. Pessoas que ouvem o Evangelho, pessoas que têm Bíblia no seu celular, pessoas que vêm a cultos, pessoas que são evangelizadas, pessoas que escutam o Evangelho, mas não se arrependem. Essas pessoas vão receber a recompensa, que obviamente é uma recompensa negativa. Não há esperança para essas pessoas. Mas, queridos, que bom que hoje ainda há esperança. Ainda há esperança para a sua vida. Você que me escuta, você que está aqui, pense seriamente nisso. Deus não vai deixar impune, você não vai ser aceito diante de Deus por causa das suas obras. As suas obras são insuficientes. Quando ele fala aqui que é justo, no início do versículo 6, se de fato é justo para com Deus, a justiça de Deus está no Evangelho, como ele fala lá em Romanos. Ele nos absolve, ou seja, Ele nos perdoa em Cristo, porque os nossos pecados, eles passaram a Cristo, foram imputados, e a justiça de Cristo veio para nós. Então é justo para Deus nos perdoar, porque Cristo morreu por nós. Mas aqueles que não confiam em Cristo, que não creem em Cristo, que não se arrependeram dos seus pecados, que não houve mudança de vida, não há esperança para essas pessoas. E você e eu, nós precisamos fazer uma reflexão disso, querido. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas, como diz Cristo, hoje à noite pedirão tua alma. Para quem será? Quando será essa noite? Eu não sei. O dia é hoje. O dia da reflexão, o dia de parar e dizer, Senhor,
eu não estou dentro desse outro grupo. Me ajuda, gera fé no meu coração. É hoje. Não deixe para amanhã, querido. Pense seriamente sobre isso, porque essa recompensa, ela vai acontecer. Aí, do verso 9, no verso 9, ele vai dizer o seguinte, olha só, ele vai aprofundar ainda mais. O que é que essas pessoas que vão receber essa retribuição, o que é que eles vão ter? Primeiro, estes, verso 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, ou penalidade de eterna destruição, isso mesmo. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vocês conseguem imaginar essa cena, queridos? Aqueles que não confiam em Cristo, aqueles que não se arrependeram de fato dos seus pecados, aqueles que não confiam em Cristo, eles sofrerão penalidade de eterna destruição. Eles não vão ser aniquilados, como tem uma corrente da teologia que diz, você acabou, morreu e está tudo ok. Você não tem mais nada, não vai para o céu, não vai para o inferno, não vai acontecer nada, você vai simplesmente morrer e vai dormir. Não é isso que a Escritura nos diz. Essas pessoas, elas sofrerão eternamente. Não por 1 ano, nem por 2, nem por 3, mas eternamente. Pense nisso. O que mais? Ele diz, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Verso 10, quando é que isso vai acontecer? Mais uma vez ele diz, quando vier, mais um quadro da segunda vinda de Cristo, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Aí o quadro muda um pouco, ele diz, olha, quando é que essa punição vai acontecer com eles? Quando Cristo voltar e ele for glorificado naqueles que foram eleitos por ele, naqueles que se arrependeram dos seus pecados, e ser admirado por todos os quantos creram naquele dia, porquanto foi crido em vós o nosso testemunho. Paulo diz, olha, no meio de vocês foi crido isso, e essa vai ser o dia do acerto de contas, e essas vão ser as punições para os ímpios. Querido, a gente não faz ideia que a gente está vivendo hoje aqui de forma temporal, mas existe uma vida por vir, existe uma eternidade, e sábios seríamos nós, se nós pensássemos sobre essa eternidade. Sábio é você e eu, se pensar e refletir, se de fato eu faço parte desses que vão ter o alívio de Cristo, ou aqueles que vão receber essa punição. Tudo isso não é por mérito. Todas essas pessoas, todos nós merecíamos o inferno. Ninguém merece estar com Cristo, ninguém merece ir para o céu. Só que Deus, pela sua graça, Ele dá a oportunidade para que pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo. Pense sobre isso, reflita sobre isso, a sua eternidade está em jogo. A Escritura diz que é Ele que gera isso no nosso coração. Mas Ele manda também que a gente se arrependa. Então, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. E eu quero pensar, para encerrar, 3 aplicações sobre aquilo que eu já disse aqui, que aquilo que a gente já falou, na esperança que Deus possa trazer luz ao seu coração. A primeira, como eu já falei, é que a tribulação é uma ferramenta de Deus para purificar a nossa fé. Não esqueça disso. Você está passando por tribulação, querido, hoje, pode ter certeza que Deus é totalmente parte disso, para transformar a sua vida, para purificar a sua vida. Ao invés de ficar reclamando, e quando eu digo reclamar, é no sentido de ficar, nossa, mas questionando, por que Deus? A gente questiona isso, sofre, a gente dói, é verdade. Só que tenha isso em mente, querido, em nenhum momento, em nenhuma tribulação que você passa, Deus é pego de surpresa. E isso serve para purificar a sua fé. Me parece, por experiência própria, que quando a gente tem longos períodos de calmaria da nossa vida, nós nos esquecemos. Não é?
Seria muito bom, né? Que na nossa santidade, ou na nossa busca em Deus, a gente conseguisse sempre isso. Mas parece que Deus nos ama tanto, que parece que em meio a calmarias, Ele começa a perceber que a nossa dependência dEle já não é tanta. A gente depende de outras pessoas, depende do nosso dinheiro, depende dos nossos recursos. Aí muitas vezes Ele tira essas coisas para dizer: corra para mim. Corra para mim. E é isso que você tem que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Você está passando por tribulação, querido? Corra para Ele. Busque a Ele. É Ele que está fazendo isso. Ele está por trás e por diante de todas essas coisas. Ele cerca, como diz o Salmo 139. Então, busque a Ele. Essa é a primeira aplicação. A segunda é que haverá um dia, como a gente viu, que essas tribulações elas vão ser aliviadas. Vai ter um dia que essa tribulação vai ser aliviada. Eu sempre gosto de pensar nisso. Eu vou fazer 37 anos e eu fico imaginando, se Cristo não voltar, numa expectativa média aí, talvez eu viva uns 40, se for dentro da expectativa, né? Porque Deus é que sabe, a gente não sabe exatamente quando a gente vai viver. Mas digamos que eu viva mais 40 anos, ou 50, e que tem tribulações na minha vida que nunca passarão, elas ficarão lá, como Paulo que clamou lá em Corinto: Senhor, tira esse espinho na minha carne. E Deus diz: não vou tirar, porque a minha graça te basta. Se isso acontecer, o que são 40 anos? Perto da eternidade com o Senhor. Esse alívio vai vir. Agora eu seria negligente, e você também não pode fazer isso, achando que esse alívio, ele vai vir aqui nessa vida. Esse alívio permanente. Deus nos ajuda, Deus nos livra de muitas situações, Ele chega na hora da tribulação, da angústia, Ele chega. Mas existe um dia do alívio permanente de todas as tribulações. Esse dia vai chegar para nós, para aqueles que creem em Cristo. Confie nele, querido. Confie nele. Se você espera por Cristo somente nessa vida, você e eu somos miseráveis. O nosso tesouro não está aqui, está na eternidade. Ele começa aqui, nós vivemos o reino de Deus, mas ainda não, na sua plenitude. Então, espere no Senhor, não só para essa vida. Espere para a eternidade. Não fique só nessa visão daqui. E a última aplicação que eu faço, ela tem 2 caráteres. Primeiro, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não creu em Cristo, ainda há tempo. Porque o acerto de contas, ele vai vir. E Deus, como a gente sabe, Ele é justo. E você será indesculpável naquele dia. Porque os seus pecados, eles vão suplantar ou vão suprimir a justiça que você acha que tem. Porque não há um justo sequer, como nós sabemos. E não há esperança fora de Cristo. Arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo, porque esse dia vai chegar. Vai chegar para todo mundo. Seja na nossa morte, seja na segunda vinda de Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu falei muito. E o segundo, queridos, aí eu trago para aqueles que seguem já a Cristo. Queridos, pessoas precisam ouvir o Evangelho de nós, porque elas vão morrer e vão sofrer esse juízo aqui. Somos nós que salvamos as pessoas? Claro que não. É porque eu prego necessariamente, ou você prega que as pessoas vão ser salvas? Não, mas aprove a Deus salvar pela pregação da palavra. Então eu preciso pregar, você precisa pregar. Existem pessoas nas nossas famílias, pessoas no nosso trabalho, que vão sofrer isso aqui, elas não vão se livrar porque pagam as contas, porque são boas pessoas, porque procuram fazer o bem. Ninguém, querido. Fora de Cristo, não há salvação. Então pense nisso, para que você possa, todos os dias, dizer: Senhor, me usa, para ser um instrumento, para trazer salvação. Essas pessoas estão indo para o inferno, elas estão indo para a condenação eterna. E eu tenho a obrigação, como aquele que já foi tirado dessa condenação, de falar para outras pessoas. Se elas vão aceitar, se elas vão crer nesse Cristo, não cabe a mim nem a você. A gente só precisa pregar. Eu tenho que pregar, você tem que pregar, porque o dia do acerto de contas vai chegar.
Que Deus nos ajude, queridos, e nos dê graça para poder esperar esse dia com regozijo, aqueles que creem e aqueles que ainda não creram. Tema e se arrependa, porque ainda há esperança. Hoje ainda há esperança para você. Amanhã nós não sabemos. Que Deus abençoe vocês, que aplique a palavra nos seus corações.